Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre espelhos esféricos e as imagens formadas por esse tipo de dispositivo através do traçado dos raios notáveis, que no decorrer da nossa aula eu vou explicar o que significa isso. Vamos entender também o estudo analítico desses espelhos esféricos, onde iremos fazer a caracterização da imagem através de cálculos e com a aplicação de algumas regras e sinais, ok? Meus queridos, veja bem, a definição de espelhos esféricos é bem simples, ou seja, é uma superfície refletora curva que pode refletir tanto pela face de dentro dessa superfície curva, quanto na face de fora. Se você pegar uma colher bem polida e olhar na parte de dentro e com a face interna onde vai produzir a imagem, ou seja, refletir a sua imagem nesse espelho, nós dizemos que esse tipo de espelho é côncavo. Agora, se você virar esta colher bem polida, e observar a sua imagem pela face encurvada externamente, você estará observando um espelho esférico convexo. E te falo ainda que os dois tipos de espelhos esféricos, o côncavo e o convexo, são identificados pela face da superfície que forma a sua imagem refletida. Vamos entender isso? Então, vem comigo. Meus queridos, o espelho esférico é nada mais do que uma bola espelhada, do qual nós fazemos um corte aqui, separando uma calota espelhada. E a parte de dentro desse cara, nós chamamos de espelho côncavo. E a face de fora é o convexo. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar algumas propriedades, ou seja, alguns elementos destes espelhos esféricos, seja ele côncavo ou convexo. Vamos imaginar aqui este espelho esférico que tem esses três risquinhos aqui do lado de fora, com uma face interna, é a face que está refletindo a luz. Sendo assim, este é o nosso espelho côncavo. Mas chama a atenção aqui de vocês que esses elementos que eu vou apresentar, dos espelhos esféricos, eles valem tanto para os espelhos côncavo quanto para os espelhos convexos. A primeira propriedade desse espelho que eu vou identificar é o vértice. Ele representa o ponto que divide o nosso espelho esférico ao meio aqui, ó. E toda a esfera possui um centro, que é o centro dessa nossa esfera, que dá origem ao que nós chamamos de centro de curvatura. Ou seja, o centro de curvatura nada mais é do que o raio de curvatura. Outra observação é que entre o centro de curvatura e o nosso vértice aqui, esse cara, ele pode ser dividido ao meio, que chamaremos esse cara de foco ou distância focal, que divide ao meio o nosso centro de curvatura e o nosso vértice. E por último aqui eu quero apresentar uma reta imaginária, esse cara aqui, ó. Nós chamamos ela de eixo principal. Meus jovens, veja esses dois espelhos que eu coloquei aqui pra gente. Esse cara aqui é o tipo de espelho convexo. Veja que a sua imagem ela está para cima, que a gente chama de direita, e ela é reduzida. E esse outro cara aqui, você vê uma imagem para baixo, que nós chamamos de invertida, E esse tipo de espelho é o que nós chamamos de espelho côncavo. Para você ter uma ideia, esse espelho esférico aqui convexo é o que nós encontramos muitas vezes em lojas, onde ele aumenta o seu campo visual. Daqui a pouco eu vou estar apresentando melhor essas duas situações para a gente ver como que se comporta esses dois tipos de espelho, tudo bem? Meus jovens, vamos entender como os raios luminosos
se comportam quando um objeto ou pessoa está diante de um espelho esférico que nós vamos chamar de raios notáveis. E quando uma pessoa se encontra de frente a um espelho esférico, milhões de raios luminosos passam por ele a todo instante. Mas não são todos que ajudam na construção da formação da imagem, pelo fato da geometria do espelho esférico ser diferente da geometria do espelho plano. Então são somente alguns raios luminosos que realmente apresentam comportamentos específicos que vêm ajudar na formação da imagem nesses espelhos esféricos. Vamos entender isso através da nossa arte? Meus queridos, agora vamos representar os raios notáveis. Vejam bem, toda vez que vocês encontrarem essa figura com esses 3 cabelinhos do lado de fora, isso significa que a sua parte refletora é a parte interna, do qual este nosso espelho é o espelho côncavo. Então, temos o espelho côncavo, que será representado desta forma, o nosso eixo principal, o vértice, o foco e o centro de curvatura. Vamos ter 4 propriedades para esses raios notáveis. Para quê, Márcio? Para a gente possa entender, para depois conjugar as imagens formadas. E o primeiro é, todo raio de luz que incide paralelo ao nosso eixo principal, ele reflete numa direção que passe pelo foco. Então, toda vez que um raio vem paralelo, ele deve refletir passando pelo foco. Segunda propriedade, ainda do espelho côncavo. Todo raio de luz que incide na direção que passa pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal, tá bom? Então, raio que passa pelo foco, raio incidente, reflete paralelo ao nosso eixo principal. Terceiro raio notável é que todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Raio incidente e o raio refletido. Quarto raio de luz. Todo raio de luz que incide sobre o vértice de um espelho reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. Aqui nós obedecemos as 2 leis da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Segunda lei, o ângulo de incidência e o ângulo refletido são iguais. Meus jovens, agora vamos representar para o espelho convexo. E o espelho convexo agora muda, a figura. Ao invés desses cabelinhos estarem do lado de fora, externo, eles estão do lado interno. Isso implica que a face refletora é a face de fora. Então, este cara é um espelho convexo. Nós temos o vértice, o foco e o centro de curvatura que não muda. E o nosso eixo principal. E o primeiro raio notável é que todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete de tal modo que o prolongamento passe pelo foco. Então, nós temos um raio incidente, refletido, prolongamento indo para o foco. Este é o primeiro raio notável para o nosso espelho convexo. Segundo raio notável é que todo raio de luz que incide na direção que passe pelo foco principal reflete-se paralelo ao eixo principal, fazendo prolongamento deste cara indo para o foco. Terceiro raio notável é que todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo e fazemos o prolongamento deste cara no seu centro de curvatura. Então perceba que nós temos raio incidente, raio refletido e o prolongamento. Quarto raio notável é que todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal, mesmo princípio para o espelho côncavo, obedecendo também às 2 leis da reflexão. Raio incidente, raio refletido está no mesmo plano e o ângulo de incidência e o ângulo refletido são iguais.
Pessoal, agora nós já podemos passar, né, para a formação da imagem. E o primeiro caso vai ser quando o objeto está além do centro de curvatura. Veja que nós temos aqui um espelho côncavo, seus cabelinhos, vértice, foco e o centro, ou seja, a distância focal e o centro de curvatura, o raio de curvatura. Como o enunciado diz, o cara está além, né, atrás do centro de curvatura. Vamos pegar o primeiro raio notável. Todo raio de luz que incide paralelo reflete passando pelo foco. Eu vou pegar um raio de luz que incide sobre o vértice, e todo raio que incide sobre o vértice, ele reflete simetricamente. Perceba que esses raios de luz, né, se encontram neste ponto, ou seja, entre o centro de curvatura e a distância focal, ou seja, do seu foco. Isso significa que nós temos uma imagem caracterizada como real, menor e invertida. Mas por que ela é chamada de real? Ela é real porque ela é formada pela reflexão dos seus raios notáveis. Bom, o nosso segundo caso vai ser quando o nosso objeto ou carinha, né, a pessoa, estiver exatamente no centro de curvatura. Vamos pegar o primeiro raio notável. Todo raio que vai paralelo passa pelo foco. E todo raio que passa pelo foco, ele reflete paralelo ao nosso eixo principal. Veja que aonde formou a nossa imagem? Exatamente no centro de curvatura. Este é o campo visual deste cara. E quando nós olhamos neste espelho, do qual nós temos uma imagem invertida, real, né? E de mesmo tamanho, este tipo de espelho é o espelho côncavo e nós podemos afirmar que este cara está exatamente no seu raio de curvatura. Terceira situação é quando o objeto está entre o centro de curvatura e o nosso foco, ou seja, o sujeito. E todo raio que vai paralelo passa pelo foco. E todo raio que passa pelo foco reflete paralelo. Este é o nosso campo visual, são vários feixes de luz. Então vejo que essa nossa imagem formada é real, maior e invertida. Bom, quarto caso é quando o cara ele está exatamente sobre o foco. Então todo raio que passa paralelo reflete passando pelo foco. E todo raio que incide sobre o vértice reflete simetricamente ao seu raio incidente. Raio incidente, o raio refletido. Meus jovens, vejam que esses dois raios de luz não se encontram. Né? Se eles não se encontram, nós fazemos o prolongamento dos nossos raios refletidos, ou seja, esses caras aqui. E também eles não se encontraram. E quando isso acontece, a imagem não é formada nesse tipo de espelho. Então, se você pegar um espelho côncavo, né, e olhar internamente, próximo ao seu rosto, a uma distância que é determinada por ele, a distância focal, e você não ver a sua imagem conjugada, isso significa que você está exatamente sobre o foco. É onde nós dizemos que ela é imprópria, ou seja, a imagem não é formada. E toda pessoa procura sua imagem no espelho, né? Que é o quinto caso. Quando você procura essa imagem, você está aproximando esse seu espelho do seu rosto, né? Do seu corpo. Então, neste caso, o objeto está entre o foco e o vértice. E todo raio que incide, paralelo, reflete passando pelo foco. E todo raio que reflete sobre o vértice, incide sobre o vértice, reflete simetricamente. Também esses raios não se encontram. Nós fazemos o prolongamento dos nossos raios refletidos. E ao fazer este prolongamento, vejo que a nossa imagem é formada do outro lado do espelho. E nessa situação nós dizemos que é uma imagem virtual, maior e direita. Ok? Então, esses são os tipos para o espelho côncavo. Para o espelho convexo, que é representado desta forma aqui também, né? Esses três cabelinhos,
a face refletora é a face de fora, nós temos o vértice, o foco e o centro de curvatura, o nosso eixo principal. Quando você encontra diante desse espelho, nós vamos pegar um raio notável aqui. O raio reflete paralelo, né, ao eixo principal e sofre a reflexão. E todo raio que incide sobre o vértice reflete simetricamente. Esses dois raios nunca vão se encontrar. Então é impossível que a imagem seja formada pelos raios refletidos. Fazendo o prolongamento desses dois carinhas, nós temos que a imagem é formada, né? Então nós temos nessa situação para o espelho convexo uma imagem virtual, menor e direita. Meus jovens, toda imagem formada por um espelho convexo, guardem isso, leva para a vida, é uma imagem menor, virtual e direita. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o estudo analítico. Nós vamos entender as imagens formadas através de cálculos e com regras de alguns sinais, ok? Então nós temos aqui, ó, o carinha, né, o objeto, ou melhor, uma pessoa diante desse espelho que é côncavo. Ele produz uma imagem invertida nessa posição do nosso espelho côncavo, né? Então, essa distância que o cara se encontra do espelho, nós chamamos de distância do objeto. Representamos por DO. A imagem nós representamos por DI, ou seja, a distância que a imagem está do nosso vértice. O F, ele é chamado de distância focal, né? A distância que ele se encontra também do nosso vértice, do nosso espelho. E por último, nós temos aqui o raio de curvatura. Agora que nós já sabemos o estudo analítico, nós podemos partir para algumas equações. E a primeira equação que eu quero apresentar para vocês é esse cara aqui, ó, o raio de curvatura. Então, nós podemos dizer que o nosso raio é 2 vezes o foco. E o próximo vai ser 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Aqui nós chamamos de equação de Gauss, né? E essa equação, ela também pode ser representada desta forma aqui, que o foco, a distância focal, é uma razão do produto pela sua soma, ou seja, a distância do objeto vezes a distância da imagem dividido pela soma da distância do objeto pela sua distância da imagem. E a próxima equação, ela diz respeito a um parâmetro do aumento linear transversal. E dependendo do seu tamanho, nós podemos dizer se a imagem é maior, igual ou maior. E ainda dizer se é direita ou invertida. E para isso nós temos que o aumento linear é igual menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Ou ela pode ser o aumento linear, é a altura da imagem na razão da altura do objeto. E dizemos que o aumento linear transversal, ele é algo adimensional, ou seja, que não tem unidade de medida. E por último, as regras de sinais, né? Quando nós calculamos a distância focal, se ela for positivo, isso significa que o nosso espelho é do tipo côncavo. Por outro lado, se a distância focal for negativo, o espelho será convexo. Isso significa que pela distância focal nós conseguimos descobrir a natureza do nosso espelho. Outra forma de descobrir a natureza do espelho é através da distância. E se a nossa distância da imagem for positiva, ela será real. Agora, se a distância da imagem for negativa, implica em uma imagem virtual.
E o nosso aumento linear transversal, se ele for positivo, né? Isso significa, quanto à orientação dele, ela será direita. Por outro lado, se ela for negativa, isso significa que ela vai ser invertida. E se o aumento linear for maior do que 1, a imagem será maior do que o objeto. E se o aumento linear for menor do que 1, a imagem será menor que o objeto. E óbvio, né? Por fim, se eles forem iguais, ou seja, o aumento linear for igual a 1, o objeto terá o mesmo tamanho que a imagem. Meus jovens, isso é o que eu tinha para falar sobre espelhos esféricos, né? A diferença entre os espelhos, seja ele plano, um espelho côncavo e um espelho convexo. No mais, meu muito obrigado pela sua paciência e fique em paz.